Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu sou Elgio Batista e o vídeo de hoje é para explicar um pouquinho melhor sobre a primeira dimensão das 7 dimensões do ego, que é a dimensão da desilusão. Sobre isso, e só para contextualizar um pouquinho melhor o trabalho, eu vou falar aqui brevemente sobre algumas coisas que eu já comentei em outros vídeos. Trata-se de um trabalho de evolução da consciência em todos os níveis possíveis. Ele foi concebido e elaborado de uma forma a ter, entre outros elementos, uma abrangência capaz de abarcar toda a evolução humana, todos os aspectos que compõem a evolução do ego. Claro que didaticamente, claro que pontualmente, no qual em cada dimensão é possível resolver coisas, galgar degraus evolutivos que auxiliem a pessoa a melhorar em todos os aspectos possíveis. Para entendermos por que a desilusão é a primeira dimensão a ser trabalhada, é interessante que entendamos uma coisa que eu costumo trazer aqui com muita frequência, que é o lance de como é a natureza primordial do ego, de querer algo que ele quer a qualquer custo e repudiar aquilo que ele não quer a qualquer custo também. Se essa questão não for entendida, fica difícil compreender por que temos que nos desiludir perante as coisas. Hoje, nos 7 bilhões, mais ou menos, de habitantes do planeta Terra, de humanos, eles, em sua maioria, vivem sob o jugo do ego. Então, vivem o que rege esse planeta hoje são aspectos, são aspirações egoístas. E como nascemos num mundo assim, como é comum para praticamente todo mundo viver em situações que não condizem com a verdade última do universo, que não condizem com as leis universais de amor, harmonia, cooperação, etc., passa a ser normal vermos guerras, sofrimentos e as atitudes contrárias à natureza do todo. Sendo assim, a enorme maioria das pessoas, hoje, no planeta Terra, elas ignoram o mal. De uma certa forma, elas colocam atenção nisso, grande parte vive isso dia e noite, só que elas procuram fugir disso, elas procuram ignorar, porque elas foram ensinadas que é algo negativo. Então, é que nem eu trouxe num outro vídeo a questão do perdão. Quando você tem que perdoar alguém. Então, quando você é pequeno, aí sua mãe te fala, ó, pede desculpa pro seu amiguinho. E aí você vai lá e pede desculpa. Você não sente nada daquilo, mas você aprendeu que é simples assim, pedir desculpa, acabou. E aí você pode ir por trás, falar mal, ficar com raiva, quando vai dormir fica pensando naquela pessoa e mandando um monte de energias ruins, se imaginando, discutindo, etc. E você acostumou-se, aprendeu a entender que você perdoou e acabou. Com tudo na vida é assim. Quando ignoramos algo, esse algo fica numa parte do seu inconsciente lutando avidamente para sair. Tem um exemplo no livro O Efeito Sombra, tem até um documentário que eu cito no meu livro também, que é muito interessante. Então, tem lá uma piscina com várias bolas. Ou melhor, uma bola, primeiramente. E a pessoa tem que segurar uma bola debaixo d'água. E aí, tá tranquilo, ela tá ali fazendo um mínimo de esforço. Aí daqui a pouco tem uma outra bola, bola de plástico mesmo com ar. E aí ela tem que segurar duas. Daqui a pouco três, quatro, cinco. Chega uma hora que a pessoa não consegue mais impedir que as bolas subam para a superfície. E é uma metáfora, é um exemplo perfeito para elucidar como funciona o nosso inconsciente. Para mostrar como funciona aquilo que a gente não quer olhar. Aquilo que precisa ser resolvido, mas nós teimamos em ignorar. Teimamos em inconscientizar. Sendo assim, o que é importantíssimo de se ter em mente? Uma outra coisa primordial. A desilusão é a coisa mais preciosa que você pode ter na sua vida. Não tem nada mais precioso que a desilusão, porque ela vai te impedir de viver iludido, de viver uma vida que não condiz com a realidade. Isso é uma coisa dificílima de ser transmitida para as pessoas, porque elas se negam avidamente a enxergar o que elas consideram negativo. Então, por exemplo, é natural para uma pessoa
falar mal dos outros. Então ela está sempre fofocando, metendo a língua no colega, no vizinho, etc. Só que ela não enxerga isso como mal. Ou ela enxerga isso como mal em outras pessoas, mas não nela. Então ela não vai olhar para isso como uma forma negativa. Ela vai fazer o quê? Ela vai contemporizar. Ela vai colocar, não, isso aqui é tranquilo, é assim mesmo. E fica por isso mesmo. E aí entra uma coisa que eu considero também muito importante. É preciso sentir um certo horror a essas situações. É preciso olhar para a sua vida e entender que tem coisas que não estão legais. Eu preciso mudar certas coisas. Do contrário, nada vai acontecer. Eu me lembro que num outro vídeo eu comentei sobre aquilo que gera os sofrimentos na nossa vida. Como os problemas são criados. É esse o nome do vídeo. Eu vou dar aqui dois exemplos bem básicos dessa questão. Digamos que você não quer olhar para um não perdão que existe em você. Uma mágoa profunda em relação a si mesmo, em relação a alguém. Não importa em que momento da história que isso foi gerado, da sua história. Você acalenta isso durante um tempo e um belo dia, quando vai ver, está com um tumor, está com um câncer e não sabe por quê. Nossa, mas como isso apareceu na minha vida? Você não associa que foi você mesmo que criou com a manutenção do seu não perdão em algum aspecto. O outro ser humano que também não quer sentir horror a nada, não quer olhar para o mal do mundo, ele vai lá numa chácara, num passeio de final de semana e tem lá uma linda charrete com um belo cavalinho puxando ela. E ele vai lá, passeia alegremente com sua família. Só que ele não vai parar para pensar nem um instante no horror que é aquela situação. Que tem ali um irmão sendo escravizado em condições as mais horríveis possíveis e ele está ali contribuindo, feliz da vida para isso. Essa pessoa simplesmente ignora esse horror todo. Ela não quer olhar para isso. Só que a sua atitude vai contribuir para algo muito maior que ela, para um sofrimento indizível, que vai se refletir na vida do outro e vai se refletir na vida dela. Então, quando ela tem certos problemas na vida dela também, ela não sabe por quê. Ela não associa as coisas. Essas duas questões foi só para a gente ter uma ideia do que é não olhar para alguma coisa, não sentir horror a isso. Só um outro exemplo que me vem aqui, eu vou trazê-lo por último. Eu poderia trazer vários sobre isso, eu farei em outro momento. Mas o que me vem agora é o de um anime, que é o Dragon Ball. Para quem conhece, ou para quem conhece o meu trabalho, eu procuro trazer várias referências de animes, como eu trago no livro. Então, essa é uma que me chama bastante atenção. Os dois personagens principais, Goku e o Vegeta, eles são bastante antagônicos. Enquanto o Goku é maravilhosamente alegre, feliz e inocente, o Vegeta é imensamente cheio de raiva, de ódio, de desejo de ser melhor que o outro. Então, assim, eu não quero discutir aqui o que isso traz de negativo para ele. Só que ele tem um aspecto que é bastante interessante. A motivação dele está em ser melhor que o outro. Então, se ele vê qualquer possibilidade de ser melhor que o outro, ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para isso. Ele vai se melhorar. Ele tem uma insatisfação, ele tem um horror sobre si mesmo. Não, eu sou fraco porque o outro é forte. Não estou aqui recomendando nenhum tipo de comparação, mas a energia que o motiva. Então ele olha para uma situação, eu não posso ser mais fraco que ele. Eu tenho que treinar mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que evoluir para que eu possa ser melhor. Então ele sente um horror, ele sente uma profunda insatisfação sobre si mesmo. E é essa insatisfação que é o primeiro ponto que o leva a se melhorar, que o leva a buscar incessantemente uma evolução. Eu chamo a atenção aqui para o fato de que, em todos os aspectos da vida, acontece a mesma coisa com a gente. Se não houver um ponto de insatisfação sobre o que quer que seja, os humanos não farão nada para melhorar, não farão nada para mudar, porque está tudo bem. Então, a insatisfação, a teoria do caos, o que ela coloca aqui, o que ela nos apresenta, é fundamental para a evolução cósmica, em todos os sentidos. Sendo assim, e para finalizar esse primeiro
diálogo sobre a primeira dimensão do ego, desilusão, eu quero deixar claro que a desilusão é importantíssima. E a partir dela, a partir de uma profunda desilusão em relação ao que quer que seja, é possível que seja gerado, e essa é a palavra-chave da dimensão da desilusão, a força da determinação. E é essa determinação que vai permitir que sejam dados os primeiros passos rumo a uma profunda mudança em todos os aspectos da vida para melhor. Bom, pessoal, acho que esse vídeo já foi capaz de dar pelo menos uma introdução, uma ideia básica da importância e do que vem a ser a desilusão nesse trabalho. E o porquê que esta é a primeira dimensão do ego a ser trabalhada. Se sentirem vontade, se inscrevam no canal, indiquem para um amigo. Brigadão e até a próxima, pessoal!